Olá a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Rede de Homens. Hoje estarei levando uma palavra muito gratificante, uma palavra reveladora para a sua vida. E o tema de hoje da nossa mensagem é o encontro com Cristo. Você já teve seu encontro com Cristo? Verdadeiramente? Vamos entender um pouquinho a respeito do que é realmente o encontro com Cristo, né? Traremos um exemplo na mensagem de hoje a respeito daqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. E o que esse fato histórico representou e está representando para a nossa vida? O que ele pode estar trazendo de direcionamento e sabedoria para a nossa vida? Então a mensagem de hoje vai ser muito interessante para todos nós, amém? E que Deus me use para que possa realmente estar plantando essa semente no coração de todos vocês. Só que antes de nós começarmos, eu queria rapidamente dar um recado para que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Rede de Homens, ir lá, se inscreva, ative o sino de notificações para que quando nós postarmos algum vídeo, você será notificado para que possa estar acompanhando. E se gostou do vídeo, vá lá, dá um like, curte o vídeo, faça seu comentário, que isso ajuda muito nós estarmos tornando o canal bem conhecido, para que nós possamos estar levando a palavra de Deus a todos os cantos. Amém? Então vamos lá a palavra, sem muita demora. Vamos lá, através de uma leitura bíblica, que é a leitura principal. Vamos estar lendo no livro de Lucas, o capítulo 23, do versículo 39 ao 43. O que a palavra de Deus diz nesses 5 versículos? Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: "Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também." Por outro lado, o outro repreendeu dizendo: "Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal." Então disse Jesus: "Lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei." Jesus respondeu: "Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso." Amém? Que mensagem muito interessante, uma mensagem assim que realmente vai nos trazer um direcionamento aí para do nosso dia a dia, nossa vida, que realmente o que esses dois ladrões estão trazendo para nós de reflexão, E como sendo uma primeira reflexão aí, para que nós possamos na sequência estar entrando no centro da mensagem, o que eu coloco aí, como sendo uma reflexão inicial? Nesses 5 versículos da leitura bíblica que nós fizemos, ali demonstra descrença, demonstra fé, dureza de coração, sincero arrependimento e a misericórdia de Deus. Além disso, ele demonstra também 2 escolhas: crer ou rejeitar a Jesus Cristo. Quem foi que Jesus escolheu para levar desta vida para o paraíso? Essa é a pergunta que eu faço, mas eu respondo: foi um discípulo mais fiel? Um apóstolo, um pregador famoso, um príncipe, um profeta? Nenhum deles. Foi simplesmente um ladrão. Então, o que nós aprendemos nessa reflexão inicial com relação a esses versículos que nós lemos? Nós vemos aí a graça do nosso Senhor, a suprema graça do nosso Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que precisamos e o que realmente nós queremos. Isso fica como uma reflexão inicial para que nós possamos entrar no centro da mensagem.
E o que nós começamos já entrando nesse centro da mensagem, o que nós podemos estar já analisando com relação ao que nós lemos, né? Ali são duas situações, são dois homens e duas reações a Jesus. No final das contas, há apenas o pedido do malfeitor que revela a suprema graça de Deus. Apesar de não ter mais nada a oferecer ao Senhor, o pedido dele é aceito baseado somente na sua absoluta dependência em Jesus. Jesus não desapontou naquela hora e não irá desapontar ninguém, desde que se voltem para Ele como Senhor Salvador. Foi um criminoso que Jesus levou para o paraíso. Um criminoso, confesso, que Jesus não fez distinção. Um pecador assumido, vamos dizer no linguajar popular, um Zé Ninguém, cujo nome até hoje nem sabemos. As Escrituras não falam o nome dele. Mas por que Jesus levou ele para o paraíso? Porque ele pediu. E nem pediu para ele. Se nós voltarmos no versículo, nós vemos que só pediu para ser lembrado, só isso. Por isso que, já entrando no centro dessa mensagem, nós temos que ter a nossa convicção de que existem duas reações que possam ser diferentes uma da outra. Aquele que realmente aceita Jesus como sendo o Senhor Salvador, e aquele outro que simplesmente despreza, né? E Jesus, para aquele que realmente aceita Ele como seu Senhor Salvador, Jesus vai honrar, como Ele honra todos nós. Ele não desaponta, não é um Deus em mentira, né? E aqui Ele não fez muitas coisas. O ladrão, ele não foi lá, ele não mostrou as suas obras, ele não ficou dizendo para Jesus que ele já faz meses, anos que se converteu. Não, ele simplesmente pediu para ser lembrado. Naquele momento ele já realmente estava ao lado do Filho de Deus, e ele reconheceu e pediu para que seja lembrado. Por isso que Jesus realmente disse que estaria com ele no paraíso hoje mesmo, né? Seguindo aí no centro da mensagem, infelizmente nós temos hoje muitas pessoas que na hora de morrer, né, pensam ali na hora de morrer, terá a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Mas para entregar algo a alguém, nós sabemos, tem que criar um vínculo de intimidade e conhecer de fato a outra pessoa, além de ter que se encontrar com ela. Não é simplesmente, vou me entregar a minha vida, enfim. Imagine a pessoa que pensa assim: ter uma morte instantânea e não ter tempo de pedir perdão, né? Imagine uma pessoa que pensa dessa forma, que quando eu estiver no leito de morte, eu estiver morrendo, aí eu vou ter a oportunidade de pedir arrependimento, aceitar Jesus. Imagine, né? Vamos imaginar uma pessoa dessa forma, que vai ter uma morte instantânea e não vai ter o tempo de pedir o perdão. Aí, nesse caso, só Deus mesmo saberá para onde essa pessoa vai. O exemplo da crucificação, o episódio da crucificação, ele ficou eternizado através da Bíblia, e junto com ela um exemplo claro de misericórdia de Deus para com o homem. Mas não um homem qualquer, e sim um homem que conhecia Deus, apesar das suas transgressões. Então isso leva ao que? Nós entendemos que nunca deixamos de estar levando a palavra de Deus para as pessoas, dando o nosso testemunho de conversão, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, sobre a Bíblia. Por quê? Porque às vezes nós imaginamos que aquela conversa que nós estamos tendo com aquela pessoa não vai dar em nada. Ao contrário, fica uma semente lá no coração dessa pessoa que ela vai ser germinada. Tem pessoas que, infelizmente, nós sabemos, a semente morre,
mas tem muitos que a semente vai germinando, germinando. Foi o caso desse ladrão, né? Desse transgressor. Alguém lá no passado deve ter falado para ele sobre Jesus. E não só isso, ele vivia, né, naquele momento onde Jesus estava vivendo. E ali ele deve ter, com certeza, visto os milagres acontecer. Então, no momento que ele estava, vamos dizer assim, no seu dia a dia, ele praticamente não se preocupou. Mas quando estava ali lado a lado com Jesus, no final da sua vida, ele realmente reconheceu. Só que, por que chegar nesse nível de o momento tem que ser esse, a oportunidade? Nós podemos fazer isso antes, por que não, né? Enquanto isso, nós vemos lá na mensagem que eu li no início desse nosso tema, nós vimos lá no versículo 39 que um dos ladrões blasfema contra Jesus, né? No versículo 39 ele diz o seguinte: você não é o Messias? Ou seja, ele está questionando. E aí ele coloca: então salve a você mesmo e a nós também. Ou seja, estava cobrando, né? O que acontece infelizmente com muitas pessoas que acabam querendo barganhar com Deus, né? Então já que você é o Deus, já que eu te aceitei, então faça isso, faça aquilo, né? Enquanto o outro ladrão, né, que é aquele que realmente reconheceu Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador, no versículo 40, ele repreende o outro ladrão dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Nesse momento, o ladrão expressa que Deus é todo-poderoso quando pergunta para o outro ladrão: você não teme a Deus? Então já houve um reconhecimento, né? Em seguida, este mesmo homem confessa o seu pecado perante a Jesus, reconhecendo a inocência de Cristo, e em seguida faz um humilde pedido. No versículo 42, ele diz o seguinte: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Então ele teve aquela oportunidade. Mas por quê? É o que eu coloco como uma ênfase: por que esperar o último momento para aceitar Jesus? Às vezes nós não teremos essa oportunidade, né? O ladrão ali, ele teve ali algumas horas ao lado de Jesus antes de morrer para ter essa oportunidade, reconhecer isso. Só que será que quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador vai ter essa oportunidade? Será? Né? Vamos pensar nisso aí. Seguindo aqui no centro da mensagem, aquele ladrão sabia que era um pecador, ou seja, aquele que realmente reconheceu Jesus, ele sabia que era um pecador. Ele simplesmente, humildemente pediu para Jesus: lembre-se de mim. Só que nós sabemos que nas Escrituras diz que se nós lermos lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. A Bíblia diz isso. Se nós confessarmos da boca, né, e do coração os nossos pecados. Foi o que aconteceu com aquele ladrão, né? E sabia que Jesus era inocente e creu nele. Se nós vermos isso na palavra, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 36, lá diz: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna, porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Então ali não tem sim ou não podemos ficar em cima do muro. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, o ladrão naquela situação, um transgressor, deve ter feito muita coisa errada, né? Por si só,
sendo ladrão, já deve ter feito muitas coisas erradas, e com certeza ali naquele momento ele teve a oportunidade e não perdeu essa oportunidade. Ele agiu nessa oportunidade, né? Onde reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e reconheceu o seu pecado. E Jesus, sabendo disso, também o abençoou, né? Então, outro detalhe importante, né, que eu coloco nesse centro dessa mensagem, é com relação a que aquele ladrão, ele sabia que Jesus não pertencia àquele reino, né? Ele pertencia a outro mundo. Se nós lermos no livro de João, capítulo 18, versículo 36, nós vemos lá que Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Então, o ladrão novamente colocando, ele realmente percebeu que Jesus não era daquele mundo. Por quê? Porque é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo ali, ao lado dele. Imagine, né? Nós vamos imaginar um pouco aí, né? Fazer uma reflexão aí, né? Uma analogia. Você está vivendo ao lado, próximo a Jesus, né? Naquela época, sabendo que ele é. Então, o ladrão, ele realmente não perdeu tempo, teve a oportunidade, né? E, para finalizar aí, Jesus disse a ele, no versículo 42, que é aquele versículo padrão, né? Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Então, nós vemos aí que realmente existe aí toda uma suprema graça de Deus sobre aquele ladrão. Só que para isso, ele teve a oportunidade dele e ele agiu. Enquanto o outro ladrão só ficava blasfemando, só ficava vamos dizer assim, interrogando Jesus, né? Quem é ele para fazer isso? Dizendo: se vá que você é Deus, então nos salve. E o que nós podemos tirar de conclusão dessa mensagem de hoje, né? O que nós concluímos? Que aquele homem, que aquele ladrão que foi realmente perdoado por Jesus Cristo, ele se humilhou perante a Jesus, ele reconheceu a santidade de Jesus, ele mostrou temor a Deus, confessou os seus pecados, sabia que o reino de Deus não é aqui e pediu para que Jesus lembrasse dele. Foram 6 atitudes que nós conseguimos relacionar em relação àqueles 5 versículos a respeito daquele homem, daquele ladrão. Aí eu deixo a pergunta no ar, que é uma reflexão que você vai estar levando aí. Quanto tempo este homem teve para se encontrar com Jesus? Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no decorrer do centro da mensagem. Para quem ainda não é convertido, para quem realmente ainda não aceitou Jesus de coração como o seu Senhor Salvador, quanto tempo você terá para isso? Será que você terá tempo para isso? Por isso que eu faço esse pedido. Você que ainda realmente não aceitou Jesus como sendo o seu Senhor Salvador, não espere estar no momento de morte, um momento que a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, só aceitam Jesus pela dor, não pelo amor. Por quê? Porque talvez não teremos tempo para realmente aceitar Jesus como Senhor Salvador, né? Então a pergunta que eu deixo como reflexão é que quanto tempo este homem, que é o ladrão, teve para se encontrar com Jesus, né? E aí, para finalizar a nossa mensagem, concluir, né, essa magnífica mensagem aí que esse episódio da crucificação de Jesus nos traz, eu vou estar lendo lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor,
que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vamos deixar isso como uma reflexão realmente para a nossa vida, para que você, se você realmente é convertido de coração, é um cristão fiel, você tem que encontrar as pessoas que realmente ainda estão na dúvida, pessoas que ainda precisam aceitar Jesus como seu Senhor Salvador, pessoas que precisam ter essa oportunidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer. Quantos relatos nós já ouvimos, testemunhos, de pessoas que conheciam outras pessoas que no momento que teve a oportunidade para estar aceitando Jesus, confessando os seus pecados, deixou para o dia seguinte, ou deixou para uma outra oportunidade, e aí essa pessoa infelizmente não teve outra oportunidade. E aí? Só Deus mesmo para saber para onde que essa pessoa foi. Então nós temos a missão, temos o papel realmente de estar levando a mensagem para todas as pessoas, para que essas pessoas realmente tenham sabedoria e possam estar aceitando Jesus como o seu Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vou estar fazendo uma oração final para que essa oração possa estar abençoando a todos vocês, tá bom? Vamos à nossa oração final? Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é tudo, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador, é aquele que nos direciona, aquele que nos dá discernimento, sabedoria, que está sempre tirando as pedras do nosso caminho, limpando os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor coloque a mão abençoada para todas essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor abençoe eles, dê todo o direcionamento, todo o entendimento com relação a essa mensagem, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, da sua família, da sua casa, Senhor, dos seus negócios, do seu emprego. Ó Deus, o Senhor sabe o coração de cada um deles, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento, Senhor. E é que eu te peço, Senhor, que o Senhor dê o total entendimento para que eles possam cada vez mais estar com aquela grande oportunidade de estar levando a sua mensagem para todas as pessoas. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor, traga ânimo para as pessoas. Ó Senhor, nós sabemos que os momentos de cada um, nós não sabemos o que cada um está passando, Senhor, suas tribulações, enfermidades, situações, mas nós sabemos que o único caminho é o Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado novamente. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.